Você quer tirar mais proveito do que você estuda? Se lembrar mais daquilo que você leu? Então fica no vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como eu faço isso. O nosso cérebro é fantástico, pode armazenar muita informação. Porém, a gente não tem memória fotográfica, isso não existe. Ninguém consegue lembrar 100% do que lê ou do que vê. O que a gente retém é uma compreensão, uma ideia sobre alguma coisa. Claro, algumas pessoas treinam por anos para conseguir memorizar, mas não é disso que eu estou falando. E no dia a dia, você não precisa de algo tão específico. O que a gente precisa é algo muito mais simples, muito mais natural. A gente precisa capturar a essência, o conceito principal de um determinado livro ou tópico. Porque no dia a dia, a gente sempre vai poder voltar e consultar uma tabela onde essa informação está. Mas esses conceitos chaves funcionam como gatilhos mentais, que têm o poder de carregar várias ideias com eles. E eles te permitem ler e usar as tabelas, usar o material de apoio. Por isso é preciso desconstruir o mito de que a gente precisa entender ou memorizar 100% do que a gente lê. Na verdade, a gente precisa começar a nos focar em extrair os conceitos chaves dos livros, extrair os conceitos chaves que realmente importam. E para fazer isso, eu uso 4 estratégias simples. Na verdade, eu nem sempre uso as 4 juntas. Eu só uso essas 4 estratégias quando eu acho que o material é realmente importante, é algo que eu realmente gostaria de aumentar a minha absorção. Ler com foco em aprender e reter mais conhecimento dá mais trabalho. Mas afinal, como tudo na vida, nada vem de graça. A primeira estratégia é a mais simples de todas. Você só precisa sublinhar, marcar as passagens que são mais importantes, que você considera mais importantes naquele livro. Sabe por quê? Porque no dia a dia você vai poder voltar e consultar o livro, você vai poder voltar e consultar a tabela de apoio, desde que você tenha os conceitos chaves. Porque eles que te permitem entender a tabela, entender o conceito. Mas Paulo, você estraga os livros, que pecado, que coisa deselegante. Eu adoro os livros, mas eu também entendo que eles são apenas uma ferramenta para transferir conhecimento. E se essas pequenas anotações me ajudam a reter mais conteúdo, então sim, eu faço rabiscos, faço anotações, uso marcadores coloridos, faço o que for necessário para aumentar a minha retenção do conhecimento. Mas se alguém pegar um livro emprestado meu e fizer um rabisco, pode ter certeza que eu vou ficar muito puto. Só eu posso rabiscar os meus livros. Eu tô brabo, mano. Ok, e quando eu chego no final de um capítulo, eu volto e transcrevo esses tópicos que eu marquei para uma folha de papel mesmo, que eu vou acabar guardando dentro do próprio livro. Fazendo isso, eu sempre vou poder voltar e em 5 minutos reativar minha memória para os conceitos principais daquele livro. Aquilo que eu achei mais importante na primeira vez que eu li. Neste momento, eu estou tentando migrar para livros digitais, com Kindle, mas a estratégia vai ser a mesma. Eu só estou fazendo isso porque fica mais fácil de organizar e recuperar as anotações. Fica muito mais rápido a pesquisa com livro digital do que com livro físico. E também é muito mais fácil levar um Kindle do que carregar essa montoeira de livro. Nessa estratégia é importante explicar o seguinte: eu troco o curto prazo pelo longo prazo, ou seja, eu levo mais tempo para ler o livro agora, porém eu salvei os conceitos chaves e eu vou levar apenas alguns minutos para recapitular esse livro no futuro. Para ser honesto, isso sempre me incomodou muito no começo, porque tem uma questão de ego, de conseguir ler mais rápido, terminar mais livros. Mas quando eu finalmente percebi que eu leio para me tornar uma pessoa melhor, ficou mais fácil entender que o número de livros não é tão importante assim. O mais relevante realmente é o tanto que você aprende e implementa na sua vida. Então, quando eu fiz essa transição consciente, ficou mais fácil. Estratégia número 2. E essa é a minha favorita. Porque ela consiste em ensinar alguém, debater aquilo que você está estudando, aquilo que você está lendo, à medida que você vai estudando. Ou seja, o exercício de ensinar amplia a sua compreensão, te faz organizar melhor as informações da sua cabeça. E as perguntas que essa pessoa te fizer, na verdade, vão te fazer refletir sobre o tema e às vezes olhar para o tema com uma perspectiva completamente diferente, o que vai te fazer entender melhor no final. Falando nisso, eu vou deixar meu muito obrigado para minha querida esposa, que tem toda a paciência de me ouvir e explicar temas completamente diferentes para ela, explicar o que eu aprendi e faz perguntas incríveis. E é por isso que eu recomendo que vocês encontrem parceiros que sejam inteligentes, pessoas que vão fazer boas perguntas. E essas perguntas também são a chave para te ajudar a crescer. Porque no final vai ser uma troca. Você vai explicar algo para ela e essa pessoa vai debater com você segundo a própria experiência dela. E existe uma frase do Confúcio
que é o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. E na mesma linha dessa frase, existe um estudo muito debatido que fala sobre a pirâmide de aprendizado, que, em resumo, fala que o segredo para maior retenção do conhecimento não está em quanto você estuda, mas em como você estuda. Edgar Dale criou esse conceito, esse modelo de pirâmide em 1946. Embora exista muito debate, muita discussão em relação a ele, o conceito central, a chave dele, ainda é válida. Porque ele basicamente compara a taxa de retenção de conhecimento de diferentes tipos de aprendizado, de diferentes formas de ensino. E pasmem, a retenção média em aulas e palestras é só de 5% depois de 2 semanas. Ou seja, muito próximo de zero. Isso levanta dúvida, certo? Por que nosso sistema de ensino é baseado num modelo que tem a menor retenção? Mas na verdade o que acontece é que existe uma troca, uma combinação desses métodos, mesmo no ensino tradicional. Olha só, a taxa de retenção de informação quando a gente lê algo é de aproximadamente 10%, o que faz sentido para muita gente. Ou seja, no ensino tradicional a gente escuta a aula, mas a gente também tem que ler. A taxa de retenção sobe para 30% quando a gente observa alguma demonstração, ou seja, algum experimento, algo prático que foi feito na sua frente. Essa taxa pode chegar a 50% quando as pessoas discutem em grupo, uma atividade simples de sentar em um grupo e debater aquele tema. Não surpreendentemente, chega a 75% quando a gente implementa, quando a gente faz na prática algo que a gente acabou de aprender. E pode subir até 90% quando você ensina algo. E é por isso que a estratégia 2 é tão importante. Bom, a leitura usa principalmente a visão, olfato e tato. Já a aula utiliza a audição e a visão. E cada pessoa responde diferente a cada tipo de estímulo. Só para dar um exemplo pessoal, eu tenho um grau leve de dislexia. Aliás, eu e muita gente no Brasil temos esse mesmo grau de dislexia. E eu aprendo melhor quando eu escuto, quando alguém me conta uma história, quando eu assisto uma aula, uma palestra, do que quando eu leio. Isso é interessante. Isso não quer dizer que a pirâmide está errada. Isso só reforça a ideia de que diferentes estímulos levam a diferentes resultados. Então você tem que encontrar aquilo que funciona melhor para você e combiná-los de preferência. Paulo, não gostei. Eu moro sozinho, não tem ninguém para que eu possa ensinar. Bom, posso te dizer o seguinte, você não tem ninguém para ensinar? Então me responde o seguinte, quantas pessoas você tem na sua rede social? Então entra lá, escreve o seguinte, eu vou até te dizer o que você tem que escrever. Escreve assim, galera, tô lendo esse livro aqui e preciso compartilhar com vocês essa ideia. Escreve o que você aprendeu. Pergunta no final para as pessoas, o que vocês acharam? Pronto, de quebra você ainda vai ajudar outras pessoas, você vai ter um feedback, vai ter feito a sua parte de ter ensinado, claro, de maneira escrita nesse caso, mas vai ajudar. Aproveita e se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, porque eu tenho algumas dicas de bons livros. Beleza, mas no caso de você achar que não tem ninguém na sua rede social que gosta de livros, que queira debater, então entre em um blog, procura um clube de livros online. Tem 1 milhão deles na internet. Mas, Paulo, meu tema é muito específico, ninguém sabe disso, ninguém quer opinar sobre esse assunto, não tem nenhum amigo que sabe disso. Bom, então eu posso dizer o seguinte, olha, eu sou químico, especialista em surfactantes para flotação de cobre. Nem a minha esposa tem paciência para me escutar falando disso. Sabe o que eu fiz? Eu organizei treinamentos, rodas de debate, discussões com pessoas da minha própria empresa, com clientes, sobre o assunto. E com isso eu fiz mais networking, fiz mais contato, aprendi mais sobre o tema, tinha pessoas fantásticas, com anos de experiência que puderam discutir comigo. Mas você chegou até aqui e ainda tá com dúvida? Chuta a bunda do desculpeiro profissional que tá dentro de você e começa, porque eu tô te esperando, o resto do mundo também. Terceira estratégia, pegue algo do livro que você possa implementar na sua vida e determine um prazo para você fazer isso. Vou te dar um exemplo. Você pode escolher que vai implementar algo em até 7 dias. E aí você vai ter que anotar isso, de preferência num post-it, e colocar em vários locais onde você vai ver, para você se lembrar de que você tem que implementar aquilo. Deixa eu te dar um exemplo. Cola no espelho, cola dentro da bolsa, do lado do batom, cola do lado da escova de dente, cola no seu carro, não importa. Coloque onde você precisa enxergar que você sempre vai passar por ali. Só para dar um exemplo, eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, que é um dos meus livros favoritos, Responsabilidade Extrema. Cada marcador desse que vocês estão vendo aqui
é um tópico que eu gostei muito no livro, algo que eu poderia aprender como, que eu quero voltar no futuro. Tá, tudo bem, nesse caso talvez não seja um bom exemplo, porque eu quase marquei o livro inteiro. Mas vamos lá, o que eu tirei desse livro para implementar imediatamente? E foi a ideia central do livro, a responsabilidade extrema. Responsabilidade extrema virou algo tão importante para mim que eu me pego repetindo essa frase várias e várias vezes. Especialmente quando eu me pego com raiva de alguém que não fez algo que devia fazer ou que fez algo mal feito. Eu tenho que me lembrar, eu tenho que repetir a frase para mim mesmo. Você é responsável por isso também. Isso tem controlado meu instinto de colocar a culpa em outras pessoas. E me permite ser mais eficiente. Porque no momento que eu assumo a responsabilidade, no momento que eu entendo que eu sou responsável por corrigir isso, eu já elimino parte do meu trabalho, eu só me foco apenas em achar a solução. E meu time também, porque agora ninguém do meu time vai ficar procurando quem é o culpado. Todo mundo do meu time vai ficar focado em achar a solução para que esse problema não se repita novamente. A quarta estratégia também é bastante simples, mas ela se baseia no fato de que o conhecimento não está apenas nos livros. Você tem conhecimento em formas diferentes, audiolivros, cursos online, TED Talks, vídeos do YouTube, enfim, uma infinidade de fontes. Então, geralmente, quando eu quero aprender um tema, eu determino um prazo, alguns meses para estudar aquele tema, e não somente um livro naquele tema. Nesse processo, eu vou ler vários livros, vou fazer cursos online, vou escutar podcasts, entrevistas, vou mostrar para o meu cérebro que aquilo é importante, eu vou bombardear a minha cabeça com informação. E eu estou sempre lembrando do tema. Com isso, o cérebro entende que aquele assunto é realmente importante e ele precisa memorizar. É melhor gastar energia em interiorizar aquilo. E é incrível como isso funciona para mim. Ao ponto de que eu sempre escolho um tema que eu vou estudar a cada ano. É um pouco parecido com aquelas metas de final de ano que todo mundo faz e ninguém cumpre. Mas para esse caso, eu tenho uma metodologia, um método que vai funcionar para você também. Olha, eu vou te dar um exemplo. Em 2015, eu defini que até dezembro de 2016, eu iria ser capaz de dar uma aula sobre investimentos. E as pessoas à minha volta iam me ter como referência sobre o tópico. Por isso, eu li 6 livros, vi várias palestras, vários podcasts, vários canais no YouTube. E eu ia colocar isso em prática. Como? Fazendo investimentos todos os meses. E já fazem 6 anos que eu invisto, porque eu comecei isso. Isso é só para te dar um exemplo. Quando você coloca uma meta, um objetivo claro, uma data e a forma que você vai atingir, fica muito mais fácil de você cumprir aquilo que você se propôs. E esse é o método que eu uso como estratégia número 4. Galera, espero que vocês tenham gostado. Então curtam o vídeo e a gente vai se ver na semana que vem.